Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Meu bem, já não precisa falar comigo, tem coisa assim. Briga só pra depois Apaixonados, engraçados, viajantes, cada casal tem uma característica que todo mundo conhece. E o que nós vamos conversar agora tem tudo isso junto e misturado. Eu vou deixar aqui que eles se apresentem, já dizendo aí, por favor, quanto tempo de relacionamento. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. De relacionamento, de namoro, incluindo tudo, são 58 anos e 55 de casados. 58 anos, 55 de casados. A gente está aqui, olha, com a dona Elizabeth Coelho Tavares e o seu Fran Tavares. Olha, uma das principais entusiastas aqui dessa relação é a nossa companheira de Jornal Jangadeiro, a Roberta Tavares. Ela me falou um pouco aí sobre a relação de vocês dois. Começou lá nos anos 60, né? Queria que vocês pudessem falar aí pra gente um pouco de como se conheceram, como foi essa relação. Olha, a gente morava na Avenida Monsenhor Tabosa e nós éramos vizinhos, mas eu não o conhecia. Eu conhecia a irmã dele, que a gente ia para o colégio diariamente, juntas. E um dia eu fui fazer unhas e uma menina lá disse assim, Elizabeth, tu é amiga da Ana, né? Eu digo, sou. Tu conhece o irmão dela, o Fran? Eu digo, não. Tem irmão, a Ana? Tem. Pois tu diz a ele, por favor, que ele não vai lá em casa hoje, porque a minha mãe vai sair, eu vou sair com ela. Ele não vai, eu sou a namorada dele. Aí eu digo, tá bom, eu dou o recado. E voltei, quando eu passei, eu digo, Ana, tu tem irmão? A Ana disse, tenho, Elizabeth, tenho 2. Tenho o Carlos e tenho o Fran. Aí eu digo, porque a namorada do Fran mandou dizer pra ele, peraí que eu vou chamar, ele tá aí. Aí me apresentou pra ele, eu nunca nem tinha visto. E a gente era vizinho, só diferença de 2 casas. E eu disse para ele, eu dei o recado, né? Fui bem mandada. Só que ele nunca mais foi lá na casa da namorada dizer que tinha recebido o recado. Olha só. Daquele dia em diante ele já ficou conversando comigo, naquela época, muito, sabe? Aí, conversa boa, né? Não, eu não vou ficar conversando com você, aquela conversinha boba, sabe? E que pegou. E até hoje ele nunca foi lá nem dizer a namorada que recebeu o recado. E aí, se explique, seu Fran, olha aí. É tudo verdade, é tudo verdade. Só que eu estava conversando com vocês antes, é que eu mesmo eu me admiro, eu pensava que eu não ia mudar tanto, sabe? Eu ia, como é que você então, assim, ia virar um cordeirinho, né? Porque era uma época muito boa para a juventude, assim, a gente saía todo dia, eu e a minha turma era todo dia, não tinha segunda-feira, domingo era tudo igual, segunda, domingo, não tinha calendário. E quando eu conheci a Elizabeth, aí eu fui, no dia que eu conheci, eu já não fui para a esquina me encontrar com a turma. Já mudou, já fui faltando, já fui. Mas às vezes eu estava na calçada, já namorando com ela, e paravam no carro. Vem cá, um negócio aqui. E eu não dava nem tchau, entrava e ia embora. Mas isso nunca foi motivo de a gente se brigar, se desentender. A gente vem se mantendo bem. Eu acredito muito que para um relacionamento ser duradouro como esse, é um fator que eu acho. Não é você esquecer a sua casa paterna. Não. É você entender que de lá você saiu. Você está agora na sua casa. Nada de qualquer dissabor. Eu vou para casa da mamãe. Pois é, não, nunca tive isso. E confesso, sentia falta da minha família, né? Mas nada que
eu deixasse um compromisso já antes acertado com ela, um passeio, uma coisa. Não, mas eu tenho que estar lá em casa. Não. Eu acho que é por isso que a gente se entende bem, muito bem. E olhe que esse nosso entendimento, eu não tinha nem 15 anos completo quando a gente começou. Nós não tínhamos. E como é que foi para a família saber? Aceitou tranquilo, né? Porque você está dizendo agora que não tinha nem 15 anos de idade. Não tinha 15 anos. Então, o Fran já tinha 18 anos. O Fran estava dizendo aqui, ó, né, que ele viveu muito bem, né, a juventude, gostava, né, de sair com os amigos, mas você época, apareceu, né? Aí ele se acalmou. E como é que foi, assim, para as famílias? Não, apesar de que o meu pai é aquele militar muito carrasco, mas ele sempre foi muito aberto, tá entendendo? É tanto que eu não conhecia o Fran, porque o papai não deixava a gente sair de casa, aquela coisa. Uhum. Quando foi o primeiro namorado, aí foi aquela história. Eu tive nosso primeiro carnaval, foi logo quando a gente começou a namorar, foi em fevereiro, nós começamos no comecinho do ano, quando foi em fevereiro o carnaval, o pai dele, do Fran, foi pedir o meu pai para deixar eu ir pro carnaval com eles, porque eu nunca tinha brincado de carnaval, né? E o pai dele foi pedir o meu pai. O papai autorizou a minha ida. Mas também, da hora que eu saí, até a hora que nós chegamos, 5 horas da manhã, o meu pai não saiu da porta. O meu pai não saiu da porta. Ele passou a noite inteira esperando a nossa volta. Tá entendendo? Muito bacana. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, nós namoramos 3 anos. Casa. Tem um fato ótimo. Depois pode contar, que a gente já está aqui curiosidade. Eu já estava com 17 para 18 anos e sabe o que a gente combinou? De fugir de casa para eu casar, para nós casarmos. Meu Deus, olha aí, Yuri. Rapaz, olha aí. O que era muito comum, né? As pessoas a gente fugia para casar. Quando não tinha autorização dos pais. Nós fugimos. Mas a fuga foi excelente, porque nós pegamos não era Uber, não era táxi, era carro de praça, né? Nós pegamos um carro de praça, ele foi me deixar na casa de uma conhecida nossa e voltou. Ele me deixou lá e voltou. Aí foi dizer aos meus pais que tinha me roubado. Olha aí. Tu imagina? E o meu pai muito... O homem tinha quase 2 metros de altura. Militar, eita. Ficou com medo. Aí o meu pai disse, não, mas não vai casar não. Ela vai terminar os estudos e depois vocês casam. Ficam namorando, depois casam. Pode trazer minha filha de volta. Aí ele disse, não, mas a gente quer casar. E casamos e deu tudo certo. Temos uma filha com 53 anos. Temos 3 netos, entre a Roberta, que é tudo para nós, né? Temos o Ian e o Salmo, e que nos realiza. Os netos agora passaram a ser o motivo da nossa vida. São os netos. Olha só, e a gente está aqui também com uma convidada, uma especialista, né? Nós estamos aqui falando dessa construção, dessa história, né? Esse amor, sobrevivência, mas também envolve, né, aspectos de saúde. E a gente quer convidar aqui para esse papo, né, para essa roda de conversa, a psicóloga Milena Coelho. Bom dia, Milena, tá com a gente? Bom dia, tudo bem? Vocês me escutam? Pronto, a gente está escutando aqui muito bem. Queria convidar você aqui para essa conversa. A gente está aqui conversando com a senhora Elizabeth, com o seu Frank, falamos sobre a história deles de relacionamento, né, desse início de namoro. E a gente também quer convidar a senhora, né, também para participar aqui dessa roda. Quando o assunto é saúde entre idosos, né, é comum que ele seja relacionado a aspectos como o companheirismo, né, o acompanhamento médico, a alimentação, genética e exercícios físicos. No entanto, amar também deveria estar no topo desse combo, não é mesmo? Desculpa, eu não ouvi a pergunta. A senhora consegue me ouvir bem? Deveria estar no topo. Sim, falhou um pouco no final. Pronto. Primeiro, obrigada pelo convite, dona Elizabeth, seu Frank, muito prazer, muito bom ouvir a história de vocês dois. Muito todo legal nosso ver prazer assim, por tanto tempo. Além desses aspectos, né, físicos mesmo, as condições de saúde, né, sobre a alimentação, genética, também a prática de exercícios físicos, a gente também está aqui falando sobre amor, né? Ele também deveria estar no topo desse combo, né? Sobre relacionamento saudável.
Com certeza, né? Nós somos seres sociáveis, então os relacionamentos de modo geral, o amor, como você falou, o afeto entre nós, né, é muito importante para o ser humano. A gente realmente tem uma dificuldade enorme de ser feliz se a gente estiver sozinho. E aí é claro que eu envolvo aí outras N relações, né? Não só a amorosa, mas as relações de intimidade entre amigos, com família, o amor, o afeto entre nós, as relações intersociais, interpessoais favoráveis, elas de fato contribuem muito para a saúde do homem. Muito bacana. A gente aqui trazendo, né, sobre esses aspectos, a gente também fala que essa condição de companheirismo, né, também combate a depressão, aumenta a socialização, né? A gente está aqui com esse casal que costuma viajar bastante, conhecer vários locais aqui do Brasil, até mesmo antes da gente conversar, eles já estavam aqui contando da última viagem que eles fizeram aqui mesmo dentro do Ceará. A gente sabe também que eles são apaixonados pelo Rio de Janeiro, já até falou aqui com a gente. E a gente também trata isso, né, sobre uma melhor qualidade de vida, né, no combate à depressão. Cresce o interesse também por outras atividades, né, como a física, por exemplo. Com certeza. A gente costuma dizer que a gente sempre pensa que o ser humano ele precisa de alimentação e bebida, né? A gente sempre pensa em termos de reforçador primário, né? O que o homem precisa para sobreviver, para ser feliz, né? Para viver bem. A gente sempre pensa alimentação e água. Mas se o ser humano não tiver novidades, né? Ele não consegue, de fato, se movimentar para ser feliz. Então, a gente precisa, sim, ter, como eles colocaram em esses momentos de viagem, mas não necessariamente uma coisa que envolva tanto o viés financeiro. Às vezes, ir para o trabalho por um caminho diferente, ouvir uma música que faz tempo que você não escuta, tudo isso é importante dentro da nossa vida, né? Se manter ali sempre procurando algo novo. Milena, a gente também, quando a gente fala, né, desse sentimento de amor, hoje a gente está, né, comemorando aí o Dia dos Namorados, né, muitos casais aí apaixonados, aguardando por essa data, né, a gente também falando de relação, que hoje que é muito debatida, que é sobre a relação tóxica, né, o que oprime, o que limita, não é o caso desse casal que a gente está aqui, que a gente vê aqui nos olhos deles, o quanto que eles se gostam, o quanto que eles gostam de aproveitar a vida, mas também tem aqueles outros casais, né, que enfim, que a relação não anda bem, que acaba oprimindo o companheiro, a companheira, limitando o que delega, e essa na verdade, adoece o relacionamento e também as pessoas, né, Milena? Com certeza, tem alguns aspectos dos relacionamentos que a gente precisa pensar sobre. As pessoas dizem, antigamente o relacionamento durava muito mais. Mas essa frase, ela vem acompanhada de um quê, de algumas interrogações, né? Assim, por que duravam mais? Antigamente, infelizmente, a gente tinha muito mais relações adoecidas. As mulheres que se colocavam dentro de um relacionamento e permaneciam por não terem como se separar, né? A sociedade não aceitava. Então, hoje, a gente ainda tem um resquício disso, né? De a mulher ser muito mais a pessoa que vai conceder e acaba podendo se colocar muito mais em situações de vulnerabilidade. Muito bacana, a gente também... Pronto, perfeito. Para ter um relacionamento saudável, né, que estava colocando a comunicação assertiva, a congruência entre valores, tudo isso vai ser fato de proteção para que você não entre numa relação tóxica. E até importante também, né, esses casais que sentirem, assim, frágeis ou que tem alguma coisa errada no relacionamento, no sentido, assim, de se alguma coisa mudou, importante também procurar uma especialista, né, para que a gente também vê muito acontecendo agora, os casais que querem melhorar a relação, procurarem terapia de casal, né, para poder entender melhor aquela relação, aquele momento difícil, também a gente destaca essa importância, né? Com certeza. Alguns casais ainda têm algum preconceito porque tem medo de falar diante de um psicólogo algumas coisas, né? É importante lembrar que a terapia de casal, ela vai ter o andamento com o casal, as sessões com o casal, mas ela também vai ter sessões individuais para que o psicólogo conheça um pouco mais a intimidade de cada um, entenda o que cada um pensa e sente para poder construir juntos aí novamente essa relação.
Maravilha, Milena. O Yuri quer fazer alguma pergunta? Eu queria só aproveitar, né? O seu Fran estava falando da questão de que quando ele entendeu o casamento, que ele saiu da casa dos pais para formar uma família, né? E não, tipo, qualquer perrengue, voltar, vou para casa da minha mãe e tudo. E a gente traz para agora também dos relacionamentos, né? Dessa ligação de não cortar o cordão umbilical, né, com a casa, e como as famílias, né, podem interferir no relacionamento a dois. As famílias, de fato, elas podem contribuir tanto positivamente quanto negativamente para um relacionamento, né? As pessoas, de fato, elas estão demorando muito mais para saírem de casa, né? E aí tem várias questões que envolvem o por trás disso, mas como eles dois colocaram, né? Eles tinham ali a certeza de algumas congruências de valores que fez com que eles tivessem a certeza de que era aquela pessoa que eles queriam para o resto da vida, né? Então, as dificuldades, elas vão sempre surgir. A gente precisa aprender a se comunicar de modo que o outro compreenda o que eu estou sentindo, o que eu estou vivenciando, pensando, para não se sentir avaliado, que muitas vezes acontece que os casais acabam discutindo, porque numa hora de uma situação que foi ruim, eu falo, você fez isso, você fez aquilo. E aí o outro se sente avaliado e tende a colocar isso de volta para quem está falando. Então, se eu falo sobre o que eu sinto, é mais fácil que o outro acesse o que eu estou sentindo, se coloque no meu lugar para que a gente consiga conversar. Certo. Aí, voltando aqui para seu Fran e a dona Elizabeth, sobre essa questão, né, da conversa, né, o diálogo sempre foi algo que permeou a relação de vocês? É tudo, né? O diálogo é tudo, eu acho. E também tem o respeito, né? Você tem que respeitar muito a individualidade de cada um. Aquela história, o meu direito termina, o seu direito é onde o meu começa, né? Então a gente, acho assim, um fator muito importante é você sempre, não é uma vez ou outra, é conversar e não dormir com raiva um do outro. Antes você tem que vir cá, vamos conversar, porque isso aqui não está certo, tal e tal. Então a gente chegou ao entendimento, porque nós saímos de casa muito cedo, aí nunca tivemos interferência da minha família, nem da família dele, certo? Eu tive uma sogra que me deu todo o apoio, mas nunca interferiu em nada na nossa vida a dois. Então a gente sempre se entendeu muito bem. Diante o respeito. Acho que o respeito é tudo. E hoje a gente já está naquele patamar de companheirismo. Nós somos muito mais juntos, porque são 24 horas, os dois aposentados dentro de casa, né? Então a gente se respeita demais, a gente está ali junto demais, a gente é altamente confidente, a gente é assim, é um complementando o outro 24 horas por dia. Por falar em complemento, eu queria complementar sobre a família, né? A família, ela ajuda, graças a Deus, a nossa, até hoje, é assim uma coisa que eu acho que por telepatia, minha irmã já está querendo saber se houve alguma coisa e tal. Então, e a gente está sempre junto em termos de fazer inventa uma reunião. Vamos comemorar, sei lá, o passarinho que fugiu, uma coisa assim, qualquer coisa a gente está junto. É uma família muito coesa, Seja no apartamento, eu moro em casa, e a maioria deles é apartamento, seja em apartamento, seja num barzinho numa praia, num barzinho desse ouvindo música e tomando uma cervejinha e todo mundo bem, mas estamos sempre antenados e juntos, muito juntos. Isso aí eu acho que talvez não, com certeza, tenha sido um dos alicerces, né? Um alicerce para a nossa união até hoje. É a família. Porque o exemplo que eu tive em casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, foi uma coisa, nós éramos muito chegados, somos muito chegados. Quando eu digo éramos, que o papai e a mamãe já foram, né? Mas
os 4 irmãos e demais familiares da parte dela e tudo, a gente vive um nível assim de harmonia muito bom. E isso é importante, muito importante. Esse final de semana, próximo passado, nós fomos para Barra Nova e lá a gente alugou uma casa, então eu convidei meus irmãos todos. Foram todos com família, com tudo. Aí a minha irmã disse, mas Betinho, tu gosta muito de zoado, de fuzuê, eu gosto de gente. Gosto de gente, todo mundo junto, foi maravilhoso, né? Comemoramos os 113 anos do meu pai, se vivo estivesse, entre nós ele está, né? Mas se vivo estivesse, teria feito 113 anos, fiz bolo, cantei parabéns para ele. Tá entendendo? Então é isso, a vida é isso. E 1 ano de casado do nosso meu neto. neto. Né? Aí comemoramos tudo junto. Alô, Ian, sei que você está me ouvindo, um beijão do vovô. Tá, ele está acompanhando aqui, ele mandou mensagem aqui, ele está acompanhando pelas redes sociais. É o xodó. Meus avós, que honra. O Ian Tavares está acompanhando aqui. Então, ele é tudo, sabe? Ele é tudo para a nossa vida. Olha, a nossa vida se resume só. Ian, Roberta e Salmo. São os 3 netos. Você falou, a senhora falou que hoje aposentados, né, passam 24 horas juntos. Como foi a convivência na época da pandemia, né, no mais quente, né, da pandemia? Porque os outros parentes precisaram se separar, né, vamos dizer assim. Olha, foi terrível. Foi terrível porque, assim, a Roberta, diariamente, ela passa lá na nossa casa. Ela sai daqui do trabalho e ela vai para casa, ela passa lá em casa. Às vezes ela nem desce, sabe? Dá uma buzinazinha, eu vou lá, oi, vovó, tá tudo bem e tal. E vai. Então isso aí foi terrível, porque de repente ficamos só nós 2 dentro de casa. Para completar, ele teve Covid. E Covid meio complicada dele. Né? E logo no que início. os médicos... Sem vacina. Não tinha vacina. Os médicos não sabiam nem o que ele tinha, achavam que era crise de garganta. E ele teve 11 dias de febre alta. E aí a irmã dele, que é médica, disse, não interna. Elizabeth faz o possível para não internar. Só se ele vier a sentir falta de ar. Então, meu amigo, não foram 24 horas, não. Foram 30 horas, direto no ar com essa criança. Um dedinho de leite, um dedinho de chá, um dedinho de daquilo, aquilo outro. Só nós 2. E eu digo, meu Deus, não deixa ele morrer só nas minhas mãos. Só eu e ele. Né? Então a Roberta passava, deixava os cocos lá fora no portão. Aquilo era de cortar coração, não poder entrar, né? Aí tem que higienizar tudo, aquelas coisas todas. E foram mais de 15 dias de Covid terrível dele. E graças a Deus, olha só como Deus é pai. Eu não senti nada, não usei máscara, tratei dele até ele ficar bonzinho. E foi o pior momento da nossa vida. Foi o dia que ele teve uma hipotermia. Eu tive que sair de casa meia-noite no carro chovendo, na época daquele lockdown que não tinha ninguém na cidade. De madrugada, só eu e ele com a temperatura oscilando 34. Né? E ele teve uma hipotermia, então foi para o hospital, mas passamos a noite, ele lá cuidando, mas eu também não deixei internar, assinei termo de responsabilidade, eu digo, vai ficar em casa. Ele ficar no hospital, estava tudo lotado, não tinha condições de ninguém atender um paciente só, né? O corpo clínico não dava condição de tudo. Eu digo, não, vai para casa, vou ficar com ele. Parecia ignorância minha? Poderia até parecer, mas eu acho que não, era muito amor mesmo. Porque eu fiquei ali em cima até, e graças a Deus, passou, né? Então foi um momento, a pandemia, acho que se a gente já é altamente estruturado, nos estruturou muito mais aqueles momentos, porque eu vi a vida dele passando nas minhas mãos sem eu poder fazer nada, só eu e ele, né? Tinha a irmã dele em casa, eu ligava para ela 1h da manhã. Ela estava ali. Elizabeth, o que aconteceu? Ela é médica. Elizabeth, ela disse, Elizabeth, tu relaxa, porque quando o Fran ficar bom, tu vai ter que fazer um tratamento assim, ó, de cabeça. Não é possível. Mas pegou muita deu gente, tudo né, de certo. surpresa. Precisou as pessoas consolidarem o emocional, né? Horrível, aquilo foi terrível. Mas
ainda bem, graças a Deus. A minha Covid foi só perda de olfato e paladar. Só durante uma semana eu fiquei boa assim e acabou-se. Foi mesmo. Essa é mais uma que eu devo, né? E é importante, que é a minha vida. Eu devo a ela. A Deus. Também. E a minha querida irmã Maria de Fátima, né? Médica, é a caçula. Eu vou fazer um registro aqui. Sim, por certo? favor. Porque, então, lá de irmãos eu tenho a Regina, que é a nossa matriarca atualmente. Tem a Ana Maria, a Maria de Fátima, que é médica, e tem o Carlos, que é o meu irmão. E com todos os familiares juntos, com os delas, a gente faz essa festa que é a vida. Eu acho a vida uma festa. Às vezes a orquestra para um repousozinho, né? Mas continua, a festa sempre continua. Não para. Para mim, a festa e a vida não para de jeito nenhum. E eu agradeço a toda essa gente. E sempre ser grato, né? A gratidão acima de tudo. Para mim, das coisas mais novas que eu acho é gratidão. Eu sou grato a tudo, desde ao Criador do mundo, a quem cuidou de mim, a quem cuida, a quem gosta de mim, aos amigos, pela existência de todos. Eu sou grato a tudo da minha vida. Yuri, a gente ainda está com a Milena aqui com a gente. Sim, a Milena está aqui. Pronto. Milena, a gente está aqui conversando, né, aqui com esse casal que a gente também está aqui apaixonado por eles. São muitas histórias, né, que é realmente inspiradoras para outros casais. Mas, menino, eu queria falar agora, né, abre aqui um parêntese para falar das pessoas que estão solteiras, né? Como é que elas podem evitar aí esse sentimento de solidão no Dia dos Namorados? A solidão é diferente da solitude, né? Quando a gente entende que a nossa companhia é muito preciosa, né? Se a gente aprecia a companhia de uma outra pessoa, por que não apreciar a nossa, né? A pessoa que vai estar com a gente está apreciando a nossa e a gente não, né? Então, a solitude, ela é importante de ser vivenciada, né? De entender que as coisas que me fazem bem, elas precisam existir independente de ter uma outra pessoa que faça isso comigo. Então, as coisas que te fazem bem, que te dão prazer, que reforçam aquela sensação de ser quem você é, precisam ser cada vez mais fortalecidas. Uhum. E a gente conta com uma base, né, de apoio, assim, a gente tem amigos, colegas, que também, né, essas pessoas que ficam mais sentidas nessa data, né, que tem a companhia de outros colegas. Eu também passei muitos dias dos namorados solteiros, eu ia atrás dos meus amigos pra gente fazer alguma coisa e embora todo canto que a gente saía sempre tinha casais, né, ali aproveitando esse dia, a gente tava ali aproveitando com os amigos e também foi bom do mesmo jeito, Yuri. Quer completar? Na verdade, eu ia completar sobre a questão, falando de solidão e solitude, né? E o casal aqui falando sobre essa reunião da família, né? Datas comemorativas ou não, né? O importante é se reunir, qualquer né? motivo é motivo para a gente se reunir. Eu queria que a Milena comentasse sobre essa questão, né? Do apoio familiar, nesse sentido, né? De todo mundo estar reunido, como ajuda também no emocional das pessoas. Com certeza. Quando a gente escolhe o nosso parceiro, a gente não está casando, nem estando só com ele, né? Acho que a Elizabeth e o Frank devem saber como é que é isso. A gente vai estar com a nossa família e com a família do outro também. Então, é muito importante que a gente tenha esse amparo, né? Que a gente tenha esse bem-estar dentro da família. Dentro da nossa, dentro da do outro. Então... Eu vou aproveitar aqui e pedir um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui com Dona Elizabeth, seu Fran, a Milena, a gente falando aqui sobre o Dia dos Namorados. 10h34. Você ouve. 10h37, a gente volta aqui com Bora Conversar, especial desta segunda-feira, aqui com a Dona Elizabeth, seu Fran Tavares. A gente estava falando do intervalo, né? Você estava falando da filha Alice, né? Alice, Fazendo esse registro. Alice é a nossa filha única, né? Festeira, festiva, não sei quem puxou, sabe? Gosta de viajar também. Então, ela é maravilhosa. E ela, sou muito grata que é a Deus e a ela, porque foi ela que nos deu os 3 netos, né? Que nós idolatramos tanto.
E nós tivemos só a Alice, não. Nós tivemos mais 3 filhos que não viveram, né? Era o Fran, Bernardo e a Roberta. Então, eu tenho certeza que esses 2 filhos que eu perdi, eles voltaram como nossos netos. Tenho certeza. Porque é um amor incondicional, um amor que não dá para decifrar, para dizer o amor que a gente tem por eles, pela Roberta, pelo Ian, pelo Salmo. Eles são, o que é que eu digo? Mais um objetivo, não, assim, um ponto para a nossa vida, tá entendendo? São eles. O motivo da nossa vida, eles nos estimulam muito. A Roberta, então, é ímpar, como ela diz. A Roberta é ímpar. Isso porque os netos, né, herdaram e os nomes dos filhos, né, que a senhora falou que eles chegaram a ser batizados. Foi a Roberta, filha. No hospital, né, Foi. Aí agora a Roberta... Voltou como neta, né? Mas ela é minha nome. filha, com certeza, né? É bacana essa muito relação bom. dos netos, né? Porque às vezes tem aquela separação meio que natural, mas no caso os netos Não, todos ficaram olha, a acolhidos, né? Roberta, a gente estava viajando, a Roberta liga diariamente. Vovó, como é que está? Vovó, não esquece o protetor solar. Isso é demais, né? Vovó, não esquece. Passa em você e passa no vovô também. Vovó, cuidado com... Olha, vovó, cuidado para você não escorregar por aí. Tá? Porque eu tive chikungunya, estou com um problema no joelho. E ela fica muito aqui para descer aqui do carro. Ela vai para me segurar, sabe? É assim uma proteção que ela é ímpar. A Roberta é uma coisa por demais. Bacana. A senhora falando, eu também lembrei da minha avó também. Eu tinha todos esses cuidados Pois com é, ela, minha avó. o Ian é outro também, sabe? A gente viaja para o Rio, ele vai. Ele compra... Eu fui viajar para Portugal, ele já chegou um monte de euros. Ele mesmo trocou euros para mim, sem eu nem pedir. Chega com euros, sabe? Para eu levar para... Vovó, aproveita, tá aí e tal. Então, meu Deus do céu, o que é que eu posso pedir mais? Eu só tenho... nós não temos na razão para estar pedindo nada a Deus mais. Nós só temos que agradecer. É muita gratidão. Amém. Viu? Yuri. Falando agora em relação ao tempo, né? Como a senhora falou da questão do companheirismo, sempre do diálogo, né? Vocês Muito, falaram sobre isso, mas vocês sentem assim que o amor de vocês mudou ao longo do tempo, né? Como é essa vida, né? De mais de 50 anos de casados. Quase 60, né? Na verdade. Quase 60. Juntos. É o seguinte, nós estamos naquele patamar que melhorou muito o nosso relacionamento, porque a gente passa o tempo todo junto. Todos juntos. Desde o início da nossa relação, para onde ele vai, eu vou com ele. Tá entendendo? Eu sempre dizia assim, você não é viúvo de mulher viva. Tá Muito entendendo? boa essa. Não é viúvo de mulher viva. Então, para onde você for, eu vou. Então, para todo canto, pode ser até alguém pode dizer, ela é tão metida, mas eu estou sempre ali, presente, tá entendendo? E desculpa. E é isso, mas melhorou mais ainda, porque a gente tá ali confidenciando toda hora, brincando, sabe? É ótimo, nosso relacionamento melhorou muito. Voltando aqui bem rápido com a Milena, sobre essa questão de relacionamento, né? Passando por isso mesmo, né, Milena? A questão do diálogo, ao longo dos anos, todo esse companheirismo, né, para manter uma relação sólida, né? Sim, eu estava ouvindo a Elizabeth falar e pensando que muitos têm a ideia de que o relacionamento ele é sempre melhor no início, né? Tipo, tá no início, já tá assim, então não vai dar certo, né? Algumas pessoas dizem. E não é bem assim, isso não é regra, né? Porque, de fato, a comunicação, ela tende a melhorar quando você vai conhecendo mais a pessoa com quem você está se relacionando. Aí você consegue entender a história de vida dela, a cultura onde ela vivenciou, onde ela foi criada, né? Então, quando você conhece um pouco mais do outro, você consegue se comunicar fazendo com que ele te entenda melhor. É muito fácil a gente
comparar, por exemplo, você não fala com uma criança da mesma forma como você fala com uma pessoa adulta. Você não fala com um amigo da mesma forma como você fala no seu ambiente de trabalho. Assim também é para o relacionamento, né? A gente vai conhecendo aquela pessoa com quem a gente está se relacionando para saber como exatamente é mais fácil de aquela pessoa conseguir me entender. E isso vai aos poucos sendo afinado, ajustado ao longo da relação. Isso demanda tempo, né? Então, eu queria que a Milena explicasse o seguinte. Nós já somos tão juntos, eu e o Fran, que tem ocasiões que eu vou dizer assim, Fran, isso assim, Elizabeth, eu ia dizer isso mesmo. Já cria conexão. Né? Eu ia dizer isso mesmo. Aí eu digo, pois é. Aí outra ocasião ele diz assim, Elizabeth, eu estava pensando, eu disse, já sei, tá pensando que a gente vai... Tá entendendo? A gente vive tão em conexão que parece-me que a gente já transmite um para o outro só o pensamento. Isso é são 54 anos, né? Não são 54 dias. Então, não Milena. É para todo mundo, não. É isso mesmo. A congruência que vocês têm entre vocês já é tão harmônica que é mais fácil, né, de vocês compreenderem apenas pelo olhar, né? Já sabe o que o outro está querendo, o que o outro está pensando, isso mesmo. Exatamente. Isso acaba, né, refletindo também em os planejamentos do futuro, né? Aí eu queria saber qual é o futuro desse casal, o que é que eles pretendem, o que é que eles já estão planejando para o futuro. Planos, sonhos ainda para realizar. A gente não vai ser hipócrita de dizer que a gente tem 40 anos pela frente. Ninguém tem mais, claro, né? Mas o tempo que nos resta, que para ser um privilégio divino, se ele me desse mais pelo menos 15 anos de vida, eu já estou com 74, né? 73, olha, as mulheres aumentam, diminuem, eu posso aumentar. Mas é porque eu estou tão de bem com a vida que isso não importa, né? Legal. Então, a gente tem planos. Eu quero levá-lo, nem que seja arrastado. Ele vai para Portugal. Portugal? É o plano. Mas eu não vou. A princípio, ele não queria ir nem para o Rio de Janeiro. Olha só. Ele não queria, é uma cidade tão bacana. Vou o quê? Vou não e tal. Hoje, todo ano a gente vai ao Rio de Janeiro. Principalmente, então você não sabe quando. No período pré-carnaval. Tu já conheceu um casal mais doido do que esse? Aproveitando o carnaval lá no Sambódromo. Meu amigo, a gente pega 40 bloquinhos de Copacabana. Rapaz, chegou em casa de madrugada? Não, 6 horas da manhã. Já nem de madrugada, já é no raiar do dia. Viu? A gente vai pro Sambódromo. Que legal. 7 horas da noite e vem 6 horas da manhã. Mas vamos. E olha que eu não tomo nada. Só tomava Coca-Cola, nem tomo mais Coca-Cola. Tá entendendo? Mas vamos. Só na água para poder manter e ficar em pé. Tem gente lá no nosso apartamento, lá no Rio, que diz assim, vocês são malucos, porque nós saímos, os dois, caminhando pela orla, pelo Leme, Flamengo, Botafogo e tal. Nós fomos bater no Rio, no centro do Rio de Janeiro, a pé. Eu e ele. Tu tá entendendo? Assalto. Ninguém nem olha de cara feia pra gente. Todo mundo fica, vocês são loucos. A gente vai pro desfile para o ensaio da escola de samba da Mangueira e volta de ônibus. 2 horas da manhã, eu estou no ônibus com ele. Tá entendendo? Eu digo, meu filho, vamos viver, eu quero saber de assaltante, não. Eu não tenho joia. Eu não ando, vamos assim. Aquela história, né? Em terra de sapo, de cócora com eles, né? Eu vou de cócora com eles. Tá entendendo? Teve uma ocasião que nós estávamos lá no Leme e era um show do Los Hermanos. O que nós tínhamos que ver? Show do Los Hermanos, por conta do nosso neto, do Ian, que eu via muito. E nós, lá eu cantando, mas me lembrando do Ian aqui em Fortaleza. Dia de carnaval. Era. E aí eu estava tão empolgada cantando e tal. E o cara chegou para mim, um dos rapazinhos, disse assim, oi tia, aceita isso aqui? Eu não perdi o rebolado de meu filho. Se fosse há 20 anos atrás eu queria, mas agora não aceito não, obrigado.
fumo mais não. Mas é isso, né? O segredo é se mostrar, viver, se mostrar aberto às possibilidades que a vida tem a oferecer, né? Vocês perguntaram há pouco quais os planos, né? Eu estava planejando. Eu já estou pensando na próxima viagem agora, nessa semana, na outra. Nessa semana, viu? Que nós vamos agora lá para Icapuí. Bom, Icapuí, demais, né? as praias de lá, do Pra lá. Icapuí. Manda logo assim um recado. Alô, alô, Icapuí, minha guarda. Alô, alô, Icapuí, estaremos por aí. Excelente. Tá entendendo? Mas é isso mesmo, a vida é essa, a gente adora essa nossa vida. E os planos são esses, né? E tô esperando curtir os bisnetos. Olha só, Roberta Atenção, Tavares, olha, atenção. Então, alô, Roberta alô, Tavares, Ana. atenção. Estamos esperando os bisnetos, se Deus quiser, não é isso? Pra viajar com vocês também. Quem sabe? Pois é, então o que tem aí pela frente, se for 10 anos, 15 anos, Será? com qualidade de vida, eu quero viver muito mais, para curtir muito mais a vida a dois. Muito bom. Excelente. Pra gente finalizar, vou puxar aqui a Milena, né? Eles falando disso, né? De estarem abertos aí às possibilidades, o que a vida tem a oferecer, né? Isso é o segredo também de longevidade, né, Milena? Com certeza, né? Como a gente estava falando, as novidades são importantes, mas a leveza é algo sensacional, né? Assim, escutar a Elizabeth falar está sendo um prazer aqui para mim, viu, Elizabeth? Que honra. Exatamente, né? A gente leva as coisas com uma tranquilidade maior e isso diz muito do nosso autoconhecimento, sabia? Eu costumo dizer que o fator de proteção maior para a autoestima é o seu autoconhecimento. Você já entende o que você gosta, o que você quer, o que você não gosta. Então, o que as pessoas vão falar ou deixar de falar, pouco importa, né? Uma altura do campeonato. Então, de fato, né? Pensar na longevidade é pensar na saúde como um todo. E essa saúde, como você falou no início do programa, ela inclui o relacionar-se com pessoas que te façam bem. Inclui esse olhar para você. Então, é isso mesmo. Excelente. Queria agradecer a Milena Coelho, psicóloga. Muito obrigado pela participação, Milena. A gente já está chegando ao fim também. Obrigada aqui. Obrigado. A gente está chegando ao fim aqui do nosso Bora Conversar. Convite. Obrigada, Elizabeth. Obrigada Tchau, a você, foi uma honra participar. Olha, a gente conversou aqui com a dona Elizabeth Tavares, Fran Tavares, estão aqui com a gente. Queria agradecer pela participação hoje nesse Bora Conversar, nesse dia especial, dia 12 de junho. Só tenho a dizer uma coisa. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. Olha só, declaração. Tá certo. Gente, muito obrigado também por essa conversa com vocês. Realmente muito inspiradores e para os casais. Nesse dia também muito importante, né? O senhor Fran também quer falar? Eu agradeço a oportunidade porque é uma mensagem de otimismo para quem não acredita no amor, né? Hoje as pessoas estão acreditando mais no amor de momentos, e o nosso não é de momentos, o nosso quisera eu que fosse um século, porque é bom demais, vamos amar, pessoal. Feliz Dia dos Namorados. Tá vendo? Recado dado aí do seu Fran. E essa é a nossa música, sabe? A Roberta escolheu. Muito bacana. Gente, mais uma vez, muito obrigado também. Obrigado. A gente também teve várias agradece. participações dos netos participando aqui na nossa live no YouTube, o Ian, a Roberta. E um prazer ter conversado com você, a Alice, também Alice a filha. né? É um prazer ter conversado com vocês, Yuri. Não só participação aqui também no WhatsApp, né? O Atila, olha, por mim teria uma entrevista dessa todos os dias com esse casal. Que casal maravilhoso. Obrigada. Agora 10h52. Você ouve Jangadeiro Band News FM.